Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 30 de novembro de 2023 e o título é Os Sabores da Vida. Estava aqui tomando uma água com limão e lembrei da frase: se a vida te der limões, faça uma limonada. E foi aí que surgiu uma reflexão. O limão é uma fruta com tantas propriedades benéficas para o nosso organismo, contudo, para muitos o sabor não é lá muito agradável. Quando se faz uma limonada, normalmente colocamos açúcar para disfarçar o azedume, e com isso perdemos a maior parte dos benefícios, já que, como tanto tem sido divulgado, o açúcar é um dos piores alimentos para a nossa saúde. Há com certeza formas naturais e saudáveis de se adoçar os alimentos atualmente, mas a analogia trata da forma mais comumente utilizada. Quantas vezes na vida disfarçamos situações, encobrimos problemas para não enfrentá-los abertamente? Adoçamos o azedume, adiamos o problema e assim vamos perdendo o aprendizado. Tantas são as automanipulações para não assumir as próprias responsabilidades, por exemplo, culpando sempre outras pessoas ou isentando-se em momentos que exigem decisão, como se isso não interferisse nos resultados. Lê do engano. É a típica falta de coragem para assumir o protagonismo, preferindo o papel de vítima e o coitadismo. Nunca arriscar nos manterá inertes numa infinita zona de conforto. Existem essas e tantas outras possibilidades que nos travam a evolução. O medo de quebrar paradigmas, de mudar o paladar e saborear a vida em plenitude acaba por nos enraizar e impedir a colheita de novos conhecimentos. O limão sem o açúcar é azedinho, mas não é intragável. O doce é confortável, mas nada nos agrega, ao contrário, pode até mesmo nos prejudicar. Enfrentar o desconforto da mudança é uma experiência valiosa e que ao longo do caminho vai se tornando cada vez mais suave. Eis aqui uma boa ilustração sobre resiliência, talvez até um pouco lúdica. Uma boa definição do que seria adaptar-se. Adaptar o paladar aos novos sabores que a vida nos oferece. Se olharmos para o passado, com certeza perceberemos o quanto nossa forma de nos alimentarmos mudou. Quando crianças, rejeitávamos alimentos que hoje comemos sem problemas e até gostamos. Talvez já tenham ouvido falar de adultos com paladar infantil. Eles dispensam a experimentação de novos sabores ou se pautam em alimentos afetivos da infância, culminando em um paladar seletivo e que, se não for tratado, pode levar a um severo distúrbio alimentar, cuja sigla é TARE, e no qual não vou me aprofundar. Mas vejam que, de forma análoga, a adaptação se faz necessária para uma vida mais saudável e feliz. Esse esforço traz consigo a satisfação de saber que algo está se transformando de forma positiva e que supera qualquer amargor e azedume. A vida nos oferece um imensurável cardápio de sabores diversos e até exóticos. Não me refiro somente aos alimentos que entram pela boca, mas aos que nutrem nossa mente e alma. Tudo que vemos, ouvimos e sentimos traz benefícios ou de sabores. Que tenhamos a coragem e sabedoria para experimentar e escolher tudo que traga alguma melhoria e saúde para o corpo, mente e principalmente para nosso espírito. Há uma famosa citação atribuída a Charles Darwin que diz, abre aspas, não ser o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, fecha aspas. No entanto, eu diria que para viver em plenitude e não apenas sobreviver, há que se ouvir os chamados internos sobre as mudanças que nossa alma nos clama, as quais nem sempre estão em sintonia com o que acontece ao nosso redor. Essa atitude amplia imensamente a experiência nessa nossa existência. Enfim, terminando o texto, acabou também a água com limão, que, apesar do azedinho, estava muito, muito, muito refrescante. Tchim, tchim, um brinde à vida e seus incríveis sabores. Vamos lá. Eu gosto, né, de fazer algumas analogias assim, porque é uma forma de ilustrar e de deixar
mais fácil até de compreender certos temas, né, da gente analisar de uma forma mais lúdica também as coisas, que acontecem na nossa vida, né. E quando eu falei dessa questão realmente da limonada, a gente costuma adoçar, né, para não sentir o azedo, né, o azedume do limão. Mas, realmente, né, o limão ele tem tantas propriedades, né, importantes para a saúde, e o açúcar, hoje, se sabe que é um dos alimentos mais inflamatórios, um dos piores alimentos para a gente consumir, né. E graças a Deus, assim, hoje a gente tem muitas possibilidades de adoçar os alimentos de uma forma mais natural, né. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar açúcar de coco, que é um açúcar mais natural e não é e não tem o mesmo, não adoça com a mesma potência do açúcar refinado, né. Mas, você sabe que quando a gente vai fazendo essa mudança de paladar, com o tempo, hoje, por exemplo, se eu como uma coisa muito doce, já, pra mim é estranho, né. E eu era uma formiga, adorava doce, né. Eu como ainda de vez em quando, mas mesmo assim, como hoje é muito raramente, quando eu como, às vezes causa um desconforto, inclusive no organismo, né, dá uma bagunçada, assim, porque, eu já não estou mais acostumada a consumir esse tipo de alimento, né. Então, a gente vai fazendo adaptações, conforme você vai, modificando seus hábitos, você vai, modificando também seu organismo. E aí quando eu falo, por exemplo, na infância, né, é difícil você ver criança, ou tem algumas crianças, eu admiro, né, que gostam de comer frutas, legumes, e era uma coisa que eu de criança não gostava. Então, assim, comia às vezes na marra, né, que às vezes os pais fazem você comer, né, mas, hoje hoje eu gosto, às vezes eu penso: "Nossa, que engraçado, né". Hoje eu adoro comer uma salada, assim, né, com bastante, bem colorida, né, com tudo, cenoura, beterraba, alface, folhas, todas as folhas, e tal. E aí quando eu lembro como eu não gostava, eu achava aquilo a coisa mais sem graça do mundo, e hoje eu adoro, né, legumes e tudo coisa que eu não gostava, né, hoje eu adoro. E assim, um pouco também, que a gente tem que ter esse hábito para passar esse hábito para, adiante, né. Por exemplo, eu não gostava, e mesmo eu querendo que os meus filhos comessem, eu comia, tal, mas assim, é diferente quando, esse hábito já vem enraizado de muito tempo, né. Então, isso foi um hábito que eu fui criando. Então, e hoje, assim, eu adoro, muita coisa que eu não gostava, e eu deixei de gostar de muita coisa que eu gostava. Então são essas mudanças que a gente faz, falando assim, né, em hábitos alimentares e mudanças físicas, mas isso não é só sobre, comida, né, e nem só sobre os limões, né, é sobre a nossa vida, porque quantas situações azedas a gente, acaba, né, passando, sofrendo aí, né, na vida. E se a gente for ficar botando, né, quando eu falo açúcar para disfarçar, e ao invés de tomar coragem e enfrentar o que tem que ser enfrentado, né, por exemplo, se você tomar hoje é muito comum aí, as pessoas tomam esses shots com limão, que até muitos médicos aí recomendam, né, se tomar realmente, usar o limão nos alimentos, né, como um hábito diário, porque é muito saudável para uma série de coisas. Eh, e se você resolve, por exemplo, tomar, vou tomar uma limonada todo dia, mas você ficar jogando açúcar, quer dizer, você está tirando todo o benefício. E muitas vezes a gente faz isso com a vida da gente, né, a gente vai jogando açúcar para disfarçar as coisas que a gente não quer ver, não quer cuidar, não quer trabalhar, não quer tratar. Aí, às vezes, e tem mudanças e adaptações que a gente precisa fazer na vida.
sair principalmente da zona de conforto. Então, eu cito aqui o caso daquela pessoa, tem gente que que vai ter dificuldade para mudar as coisas na vida enquanto ela continuar terceirizando o problema. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa que ela é cheia de frustrações, mas porque ela não tem atitude, não tem iniciativa para ir buscar as coisas que ela deseja, né? Para realizar os sonhos dela, para conquistar os projetos dela. E ela sempre acaba jogando a culpa. Ah, eu não consigo por causa do. Porque eu tenho que fazer que cuidar de fulano, ou porque eu não consigo, ou porque minha vida é assim, ou porque eu não tenho tempo. Sempre vai estar culpando uma coisa externa, né? Porque para não olhar para dentro e falar, peraí, o que eu tenho que mudar? O que dá para a gente ajeitar aqui para eu conseguir conciliar os meus horários, por exemplo, para eu conseguir, por exemplo, fazer um curso, né? Não adianta você querer sempre culpar os outros se você não toma as iniciativas para modificar o que precisa ser modificado, para você fazer os ajustes necessários para você conseguir o que você precisa. Às vezes relações, né? Que às vezes quantas pessoas às vezes vivem relacionamentos daí longos, infelizes, né? Aquela solidão a dois, né? Então, mas não tem coragem, porque não tem coragem de tomar uma atitude e falar não estou bem aqui, ou tentar sentar com o parceiro, conversar, olha, vamos resolver, eu não estou feliz aqui por causa disso, por causa daquilo, por causa não sei o quê, vamos tentar modificar isso, e assumir também as próprias culpas e responsabilidades. Culpa não, né? A gente nunca deve se sentir culpado. Assumir as próprias responsabilidades, porque, por exemplo, numa relação que não está indo bem, nunca é responsabilidade de um só. É responsabilidade de dois, porque são duas pessoas envolvidas. Então, às vezes, as pessoas não querem encarar ali os fatos, não querem sentar para conversar e ouvir o outro lado, porque com certeza vai ouvir coisas que não vão agradar, né? E o outro também vai ter que ouvir coisas que não vão agradar, porque ali vai ser uma troca. Olha, eu não gosto, eu não estou feliz por causa disso, disso, disso. O outro também falar, mas eu também não gosto disso, disso. E vai ter que ter ali entrar num acordo. E às vezes as pessoas não estão dispostas a ceder, né? Porque numa conversa dessa, vai ter que ceder, os dois vão ter que ceder em alguma coisa para conseguir ajustar ali e conseguir resolver e equilibrar de novo e trazer harmonia para a relação. Agora, se ninguém estiver disposto a se adaptar, a remodelar lá a situação, não tem jeito. E aí, por isso que muitas pessoas, quando elas encarnam aquele personagem também que acham que são donas da razão, as coisas não se modificam. E ali ela está só adoçando a situação, levando, né, às vezes com aquela desculpa, é assim mesmo, é, as coisas são assim e ponto final, entendeu? E não enfrentam. E é, tem gente que também vive no vitimismo, sempre, né, lamentando por tudo que acontece na vida dela, mas como se ela não tivesse responsabilidade por nada, né? Então, sempre também é tudo de fora que contribui para a situação dela e as próprias escolhas, né? As pessoas acham que elas não fazem escolhas, até o fato de ficar se sentindo vítima, né? Ficar naquele coitadismo é uma escolha. Porque quantas pessoas passam pela mesma situação, só que com resultados diferentes? Escolhas. Né? Uns ficam ali no vitimismo, o outro vai para cima. Não vou aceitar isso e vou batalhar para sair dessa situação, para modificar isso, né? E conquistar o que eu acho que eu mereço. E é isso, né? Que a gente precisa, né? Começar a gostar das coisas de forma natural, por exemplo, aprender a gostar do gosto do limão. Hoje, por exemplo, eu tomo uma limonada sem açúcar tranquilo, ou
no máximo ponho ali um açuquinha, um açúcar de coco ou algum açúcar natural que seja, mas bem, porque eu entendi que aquilo, o quanto era importante, o quanto de saúde, de equilíbrio aquilo pode trazer para mim, né. Quantas coisas eu deixei de consumir, que eu gostava muito, mas porque e depois você vê o benefício que aquilo traz para sua vida. Então a gente consegue se adaptar. Quando você entende que aquilo é necessário, que algumas mudanças são necessárias para melhorar a vida da gente, para a gente conquistar as coisas que a gente quer, né. E principalmente nessa questão de saúde, né, e como eu falei em outro texto, a gente tem que, eh, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, não daquele jeito que a gente vê muito hoje em dia, exacerbado, assim, não por vaidade, mas por saúde, né, porque é um respeito até por esse essa embalagem, né, não era bem esse o termo, eu ia usar outro, mas me falhou aqui a palavra, mas assim, porque é dentro do nosso corpo, né, que está a nossa alma, e que é com esta forma que a gente tem aqui, que a gente vai conseguir conquistar, os nossos objetivos, cumprir o nosso propósito e a nossa missão aqui. Então se a gente não cuida, a gente está desprezando, né, esse presente divino, né, que é esse corpo material que a gente usa para realizar os nossos objetivos e propósitos aqui, né. Então, esse texto é mais assim para trazer uma forma mais ilustrativa de como, a gente às vezes precisa, mudar a visão que a gente tem, né, como eu falo aqui, mudar o paladar, mudar a visão de algumas coisas que a gente tem para trazer coisas melhores, às vezes largar coisas que a gente tem muito apego para conseguir receber coisas que vão ser melhores para nós, né. E até eu falo tem realmente pessoas que têm um paladar, infantil, e isso é uma síndrome mesmo, né, que existe, mas, eh, que não é o caso aqui, mas e mesmo essas pessoas, né, têm que buscar também, conseguir, melhorar, lidar com isso, né, tanto é que acho que existe aí, formas, né, terapias para lidar com isso, e para que você consiga conquistar, né, alçar, voos, conquistar patamares mais altos e continuar evoluindo, né, senão a gente fica estagnado ali, né, sempre adoçando a limonada e sem se permitir, arriscar e conhecer outros sabores da vida, coisas que, talvez a gente, acabe trazendo agregando muito na nossa vida e que a gente às vezes não deixa de aproveitar e deixa de conhecer por, medo ou por conforto, né, por querer se manter sempre ali na zona em que você sabe e o que vai acontecer, e que está confortável, né. A evoluir exige muitos momentos de desconforto, né, de arriscar. A gente Toda vez que você vai fazer algo novo, você vai, fazer alguma mudança na sua vida, até que a adaptação aconteça, é desconfortável, né, a gente sente medo, insegurança, mas normalmente vale muito a pena, né. O que não é bênção é lição, né, e toda lição é uma bênção, então sempre um aprendizado a gente vai ter, de todas as vezes que a gente assume o risco de sair da zona de conforto para crescer como ser humano, como alma, né, e dar um passo a mais nesse nosso caminho evolutivo aqui, certo? Então é isso,
Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.